Capítulo 1. Infância e chamado à vocação. O sol nascia devagar sobre os campos de Pietrelcina, na região montanhosa da Campânia, sul da Itália. A brisa fria da manhã acariciava os parreirais, enquanto os sinos da pequena igreja local tocavam suavemente, chamando os fiéis para o início do dia. Era 25 de maio de 1887, e naquela casa simples, feita de pedras cinzentas e chão de terra batida, nascia Francesco Forgione, o menino que décadas depois o mundo conheceria como Padre Pio. Seus pais, Grácio e Maria Giuseppa, camponeses, pobres, carregavam no rosto a dureza da vida no campo, mas também a ternura de uma fé viva e silenciosa. Desde o início, havia algo de diferente naquele menino. Ainda bebê, dizem que ao ser levado à igreja para o batismo, o pequeno Francesco manteve os olhos fixos no altar por um longo tempo, como se visse algo além do visível. Aos 5 anos, começou a ter visões de Jesus e Maria. Não era imaginação infantil. Ele os via, os ouvia e conversava com eles como quem fala com amigos íntimos. Sua infância foi marcada por sacrifícios e uma espiritualidade fora do comum. Enquanto as outras crianças corriam soltas pelos campos, ele se recolhia para rezar, muitas vezes jejuando ou dormindo no chão como penitência. Certa vez, ao ver o pai sacrificar um cordeiro, Francisco correu chorando, abraçando o animal com força. Ele não tem culpa, disse entre soluços, com um olhar que parecia carregar já um pressentimento do Cordeiro de Deus, que um dia também seria imolado. Aos 9 anos, já expressava o desejo de se tornar padre, mas a pobreza da família era um obstáculo quase intransponível. O pai, determinado, emigrou para os Estados Unidos para trabalhar como agricultor e enviar dinheiro para o filho estudar. O pequeno Francisco, com o coração dividido entre a saudade do pai e a esperança da vocação, começou a estudar com afinco. Foi nesse tempo que suas experiências místicas se intensificaram. Ouvia cânticos celestiais, sentia perfumes inexplicáveis durante a oração e travava lutas espirituais noturnas com figuras sombrias que o deixavam com marcas visíveis no corpo. Apesar dessas experiências assustadoras, sua fé não esmorecia. Ao contrário, crescia. As senhoras da aldeia o viam passar com o rosário nas mãos e os olhos voltados para o céu e cochichavam entre si: "Esse menino é especial. Ele fala com os anjos." Em casa, a mãe lavava suas roupas e encontrava manchas de sangue e terra sem saber explicar de onde vinham. Aos 15 anos, em janeiro de 1903, com o dinheiro suado que o pai enviara da América, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone. Era o início da concretização de um chamado que já ardia em seu coração desde os primeiros passos da infância. Na entrada do convento, diante da porta pesada de madeira, respirou fundo. O cheiro de incenso que saía da capela se misturava ao frio da pedra úmida sob seus pés. Atrás dele ficava a infância, a casa humilde, a voz da mãe chamando para o jantar. À frente, o mistério de Deus, a promessa da cruz e a glória do sacrifício. Ao vestir o hábito franciscano, escolheu o nome de Frei Pio, em homenagem ao Papa Pio V, santo dominicano que enfrentou duramente o mal em seu tempo. O nome era um prenúncio. O menino de Pietrelcina não seria apenas um frade. Ele sangraria com Cristo. Ele confessaria almas do céu. E a infância, marcada por lágrimas escondidas e visões divinas, seria apenas o prelúdio de uma vida de dores e milagres que tocariam o mundo inteiro. Capítulo 2. Formação e primeiros sofrimentos. O frio cortava as colinas de Morcone quando o jovem noviço, Frei Pio, atravessou o pátio do convento com o hábito marrom agarrado ao corpo magro. O silêncio do mosteiro não era apenas uma regra, era um grito escondido, um convite à escuta interior.
No claustro, os passos de cada frade ecoavam como orações. Frei Pio, ainda franzino e pálido, carregava no rosto uma expressão que os outros frades não conseguiam decifrar. Era ao mesmo tempo dor, paz e distância. Durante o noviciado, dedicou-se aos estudos de teologia e filosofia com seriedade exemplar. Mas, desde os primeiros meses, as doenças começaram a persegui-lo. Com uma intensidade incomum, febres altíssimas, bronquites violentas, crises estomacais e uma espécie de tuberculose intermitente o faziam oscilar entre a vida e a morte. Os médicos não sabiam explicar os sintomas. Certa vez, seu corpo alcançou temperaturas tão altas que a água usada para medi-la evaporava antes mesmo de registrar o valor exato. As dores não vinham só do corpo. Frei Pio começou a relatar lutas internas contra presenças malignas, figuras sombrias, sem rosto, que o atacavam durante a noite. A cela do convento muitas vezes era encontrada com móveis revirados, o crucifixo caído no chão, e ele, estirado no chão, sangrando discretamente pelo nariz ou com hematomas pelo corpo. Aos confrades, ele pouco dizia, mas em seu diário anotava: "Meu corpo é um campo de batalha, e minha alma uma lâmina entre o céu e o inferno." Apesar da fragilidade física, nunca reclamava. Quando a febre o deixava prostrado na cama por dias, pedia apenas um crucifixo e um rosário. Suas orações eram sussurradas, quase imperceptíveis, mas carregavam uma força que os outros frades sentiam. Um deles testemunhou. Ao passar pela porta do quarto dele, ouvia-se como que um perfume de flores. E uma paz inexplicável nos envolvia. Foi nesse período que Frei Pio começou a vivenciar fenômenos místicos mais evidentes. Relatava ver sua alma transportada para lugares distantes durante a oração. Algo que, mais tarde, seria chamado de bilocação. Certas madrugadas, ele aparecia com marcas de sangue nas mãos, ou com o rosto banhado em lágrimas, após longos momentos de meditação diante do crucifixo. Em 1910, com apenas 23 anos, foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento. A cerimônia foi simples, quase silenciosa, mas o céu parecia ter descido à terra naquele instante. Ao elevar a hóstia pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. O altar parecia brilhar com uma luz tênue, e um perfume intenso de lírios e mirra encheu a pequena catedral. Perfume esse que seria, no futuro, um dos sinais mais marcantes da presença espiritual de Padre Pio. Mas a alegria da ordenação foi logo seguida por novas provações. Sua saúde deteriorava-se com rapidez e, por recomendação médica, foi obrigado a retornar a Pietrelcina, sua terra natal, para repousar. Ali viveu como uma espécie de eremita, celebrando missas privadas e atendendo os pobres que o procuravam com fé. Mesmo sem anunciar sua presença, multidões começaram a chegar, atraídas por uma força invisível. Muitos, após simples bênçãos, voltavam curados de doenças físicas ou convertidos interiormente. Durante esses anos, em Pietrelcina, Frei Pio vivia intensamente a penitência e a oração. Dormia pouco, alimentava-se quase nada e passava horas diante do crucifixo em meditação. À noite, o povo dizia ouvir ruídos estranhos vindos da pequena casa onde ele vivia. Arranhões, batidas, vozes sussurrantes. Mas o frade nunca pedia ajuda. Suportava tudo com serenidade, oferecendo suas dores pelas almas do purgatório. Pouco a pouco, sua união com Cristo se intensificava. E enquanto os médicos discutiam as causas de seus males sem encontrar respostas, Frei Pio já intuía. Ele estava sendo preparado para algo maior, algo que nenhum corpo humano poderia suportar sem a graça de Deus, algo que sangraria sua carne e sua alma, mas também abriria portas para o céu. Em 1916, com a saúde um pouco melhor, foi transferido para o convento de San Giovanni Rotondo.
uma aldeia esquecida pelo mundo no alto do Monte Gargano. E ali, finalmente, o cenário estava pronto para o início dos grandes milagres. 2 anos depois, a paixão de Cristo se manifestaria em seu corpo de forma visível. Mas antes disso, Frei Pio viveria uma noite escura da alma que marcaria para sempre a sua história e a história da Igreja. Capítulo 3. Recebimento dos estigmas. Era setembro de 1918. O mundo ainda sangrava as feridas da Primeira Guerra Mundial. Homens voltavam mutilados, famílias choravam ausências eternas e o céu parecia em silêncio. Mas em um canto esquecido da Itália, no mosteiro de San Giovanni Rotondo, um frade de olhar profundo e corpo debilitado preparava-se para ser marcado com as chagas do crucificado. Na madrugada do dia 20, Frei Pio celebrava a Santa Missa como fazia todos os dias, com recolhimento absoluto. Era uma celebração lenta, carregada de mistério. O povo, já acostumado à sua forma comovente de rezar, notava algo diferente. Naquela manhã, o rosto do frade estava ainda mais pálido, os olhos marejados, fixos no altar, como se enxergassem além do véu do sacramento. Após a consagração, Frei Pio ficou imóvel por alguns minutos. Um silêncio profundo tomou conta da capela, como se o tempo tivesse parado. Ao fim da missa, foi direto à sua cela, onde ajoelhou-se diante do crucifixo. A luz que entrava pela janela tocava suavemente as pedras do chão. Foi ali, em silêncio absoluto, que o milagre aconteceu. Uma luz intensamente branca preencheu o ambiente, e em meio a essa claridade celestial, apareceu-lhe o serafim crucificado. Frei Pio, tomado de temor e amor ao mesmo tempo, foi envolvido por uma dor lancinante. Chamas invisíveis atravessaram-lhe as mãos, os pés e o lado. Gritou internamente, mas não com medo, com reverência. Quando a visão cessou, ele caiu. Ao chão, tremendo, suas mãos sangravam, seus pés também, e no lado esquerdo do peito, uma ferida aberta deixava escapar um fio constante de sangue. Eram as chagas de Cristo, as mesmas que São Francisco recebera séculos antes. Frei Pio, com humildade, tentou esconder as feridas, enfaixava as mãos, evitava mostrar os pés, usava luvas sem dedos, mas o cheiro de sangue misturado a um perfume inebriante, descrito por muitos como lírios, rosas e incenso, logo se espalhou pelo convento. Os primeiros a perceberem foram os frades. Um deles entrou discretamente na cela e o encontrou prostrado, suando, com os olhos voltados ao céu. "Você está ferido?" perguntou, e Frei Pio respondeu com voz fraca: "É o Senhor, ele quis assim." A notícia correu rapidamente. Fiéis começaram a chegar aos montes, alguns de muito longe, guiados por sonhos ou inspirações repentinas. Queriam ver o frade que sangrava como Cristo. A igreja, no entanto, reagiu com prudência. Médicos foram enviados para examinar as feridas. Os relatórios descreviam cortes profundos que não cicatrizavam, mas também não infeccionavam. As feridas pareciam vivas, pulsantes, e jamais exalavam mau cheiro. Pelo contrário, deixavam no ar um perfume inexplicável. Mas Frei Pio não via glória nisso. Chorava ao ver o corpo sangrando. "Sou indigno", dizia repetidamente. E nas madrugadas frias, ajoelhado diante do altar da pequena capela, oferecia cada gota de sangue pelas almas, principalmente pelas do purgatório. As dores eram constantes, cada passo era uma penitência. Escrever, segurar o cálice, elevar a hóstia, tudo era feito com esforço e sacrifício. Mas ele nunca se queixava. Ao contrário, dizia: "O sofrimento é o beijo de Cristo." Aos domingos, ao término da missa, as senhoras mais idosas se aproximavam para tocar discretamente suas mãos enfaixadas. Algumas diziam sentir calor intenso, outras choravam copiosamente sem saber por quê.
Era como se o Cristo crucificado estivesse ali, respirando através daquele homem simples. Durante anos, Frei Pio guardou silêncio sobre os estigmas. Só os mencionava sob obediência ou em confissão. Não os via como dom, mas como cruz. O Senhor quer que eu seja corredentor com ele, dizia, e eu aceito. Essa aceitação mudou o rumo de San Giovanni Rotondo. O convento passou a ser visitado por milhares. Milagres começaram a acontecer. Mas para Frei Pio, tudo isso era consequência natural de uma única realidade. Ele havia sido marcado pelo amor que sangra. E a partir daquele 20 de setembro de 1918, sua vida não seria mais sua. Seria completamente unida à paixão do Senhor. Capítulo 4. Ministério das Confissões e Dons Místicos. O sol ainda nem tocava as muralhas do convento de San Giovanni Rotondo, quando uma fila de fiéis já se formava diante da igreja. Alguns haviam caminhado por dias, outros vinham de carroças, puxadas por bois, e muitos chegaram apenas com a roupa do corpo, mas todos tinham o mesmo objetivo: confessar-se com o frade que sangrava, o homem que, segundo os boatos, sabia o que estava no coração antes mesmo que as palavras fossem ditas. O confessionário de Frei Pio era uma cela estreita com madeira escura, gasta pelo tempo e pela unção. Ali, durante 12 a 16 horas por dia, ele ouvia as confissões dos peregrinos, homens endurecidos, mulheres aflitas, jovens perdidos e idosos carregando culpas antigas. E cada encontro era mais do que uma conversa. Era um confronto direto com a verdade. Muitos testemunhavam que, ao entrarem no confessionário, antes mesmo de dizerem uma palavra, Frei Pio lhes dizia os pecados. Às vezes com doçura, outras vezes com firmeza. Certa mulher tentou esconder um pecado grave. Ele, com os olhos cheios de dor, disse: "Volte quando estiver pronta para dizer a verdade." Ela desabou em lágrimas e retornou no mesmo dia, confessando com arrependimento genuíno. Ao final, ele a abençoou e disse: "Agora sim, filha, a misericórdia de Deus te abraça." Esse dom, a leitura das almas, era visível, incontestável, mas jamais foi usado com vaidade. Frei Pio o considerava uma responsabilidade terrível. Dizia: "Ver a alma de uma pessoa é ver um campo de guerra. Há anjos e demônios em disputa. Eu apenas ajudo a luz a vencer." Outro dom misterioso que começou a se manifestar com frequência foi o da bilocação. Enquanto estava fisicamente no convento, muitas pessoas relataram sua presença em outras cidades, até em outros países. Um militar italiano contou que, em plena guerra, prestes a morrer num campo minado, viu Frei Pio aparecer diante dele, indicar o caminho seguro e desaparecer. Ao voltar à Itália, reconheceu o frade em uma fotografia. Quando o confrontou, Frei Pio apenas sorriu e disse: "Você acha mesmo que sou eu quem vai a esses lugares?" O perfume que exalava de seu corpo, especialmente das feridas, tornava-se mais intenso nesses episódios. Era como uma assinatura do céu. Algumas pessoas sentiam o cheiro de rosas no ar e sabiam: Padre Pio passou por aqui. A intensidade do seu apostolado também se manifestava na celebração da missa. Ele a vivia com uma profundidade quase insuportável. Chorava durante a consagração. Suas mãos sangravam discretamente sob os panos litúrgicos. Ao elevar a hóstia, demorava longos minutos, como se dialogasse com o próprio Cristo. Quem assistia à missa de Frei Pio saía diferente. Uns voltavam curados, outros convertidos, mas ninguém saía ileso. Seu amor pelas almas o levava a extremos de penitência. Dormia pouco, comia quase nada e oferecia suas dores, físicas e espirituais, pela conversão dos pecadores. Era comum ele dizer com os olhos marejados: "Preferiria 1000 cruzes minhas a um pecado mortal de um dos meus filhos espirituais."
As histórias de milagres multiplicavam-se. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos andavam, pessoas com câncer, inexplicavelmente, saravam após um simples toque ou bênção. Mas Frei Pio sempre desviava a atenção desses feitos. O verdadeiro milagre é uma alma em estado de graça. Apesar da multidão constante, ele mantinha uma vida profundamente interior. Quando não estava no confessionário ou no altar, recolhia-se à cela. Ali, lutava contra tentações, sofria ataques espirituais visíveis. Muitos frades testemunharam barulhos violentos em seu quarto, como de móveis sendo jogados contra a parede. Ao entrarem, encontravam-no em oração, suando, mas em paz. Essa fase de sua vida consolidou o que ele seria até o fim: um sacerdote ferido que curava, um homem entre dois mundos, um confessor das almas que nem sempre vinham da terra. Relatos místicos contam que ele também ouvia confissões de almas do purgatório que apareciam implorando por orações. Era um tempo de luz intensa e sombra profunda, pois enquanto ele era procurado por milhares, forças espirituais contrárias se agitavam, e dentro da própria igreja começavam a surgir dúvidas e resistências. O próximo capítulo trará à tona essas perseguições, dolorosas, silenciosas, mas acolhidas com obediência radical. Capítulo 5. Perseguições e proibições eclesiásticas. As manhãs em San Giovanni Rotondo começavam sempre do mesmo jeito. O sol dourando as pedras do convento, o som das badaladas do sino e uma multidão já posicionada diante da capela, esperando pela confissão ou bênção de Frei Pio. Mas certo dia, os portões permaneceram fechados. Os fiéis cochichavam, olhavam entre si, desconfiados. O frade que tantos procuravam não apareceu. A ordem viera de Roma. Naquele ano de 1931, o Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu um decreto severo. Frei Pio estava proibido de celebrar missa publicamente, de confessar, de manter contato com seus filhos espirituais. A razão: dúvidas sobre a origem sobrenatural de seus dons e dos estigmas. A acusação mais dolorosa: que tudo podia ser fingimento, histeria ou sugestão coletiva. E notícia caiu sobre o convento como uma bomba. As senhoras choravam às portas da igreja. Algumas batiam nas janelas do mosteiro, implorando: deixem-no falar, ele é um santo. Mas lá dentro, o silêncio era absoluto. Frei Pio, em sua cela, recebia a notícia com os olhos marejados, mas sem revolta. Seu único comentário aos confrades foi: a cruz que o Senhor me dá é mais leve do que eu mereço. O isolamento foi quase total. Já não podia atender confissões, nem celebrar a missa com o povo. Celebrava sozinho, às escondidas, em uma capela lateral, com as portas fechadas. Somente o altar e os anjos celestes testemunhavam suas lágrimas ao consagrar a hóstia. As feridas continuavam sangrando, mesmo que ninguém mais as visse. Mas Frei Pio aceitava tudo em silêncio. Sua obediência era radical. O convento tornou-se um lugar de tensão. Muitos frades ficaram divididos. Alguns o defendiam com vigor, outros temiam represálias por apoiá-lo. O ambiente era pesado. A cela de Frei Pio, pequena e sem janelas, tornou-se seu claustro, seu deserto. Ali, rezava sem cessar, com o rosário entre os dedos feridos, oferecendo cada momento de dor pela igreja, inclusive por aqueles que o perseguiam. Um de seus filhos espirituais, que conseguiu vê-lo nesse período, descreveu a cena. Ele estava sentado em sua poltrona, as mãos cobertas por luvas pretas, o rosto sereno. Mas os olhos pareciam os de alguém que acabara de sair do Getsêmani. Mesmo isolado, os fenômenos místicos não cessaram. Vários relatos afirmam que, mesmo sem estar presente fisicamente, Frei Pio aparecia em sonhos, visões ou bilocações, consolando almas que atravessavam tormentas.
Uma mulher, em Roma, afirmou que ele apareceu em seu quarto durante uma crise de parto. Ele me deu coragem e disse: ofereça sua dor por aqueles que não conhecem Cristo. No dia seguinte vi sua foto no jornal. Era ele. A perseguição foi um flagelo, mas também uma purificação. Frei Pio nunca falou mal de seus superiores. Pelo contrário, dizia: a igreja é nossa mãe. Mesmo quando nos corrige com dureza, é para nosso bem. Essa humildade desarmava até mesmo os mais céticos. Em 1933, após 2 anos de isolamento, o Papa Pio XI reverteu a decisão. Nunca fomos contra Padre Pio. Apenas não estávamos suficientemente informados, declarou. Frei Pio, ao receber a notícia, ajoelhou-se em sua cela e chorou em silêncio. Depois, celebrou a missa com o povo pela primeira vez em anos. A igreja estava lotada. Quando entrou, frágil, com o rosto coberto por lágrimas, um murmúrio de comoção percorreu o templo. Algumas mulheres começaram a soluçar. Um homem gritou: perdoa, padre. Ele apenas sorriu e respondeu: quem perdoa é Jesus. Esse capítulo doloroso mostrou ao mundo que Frei Pio não era apenas um homem de milagres, era sobretudo um homem de obediência. Ele não buscava aplausos nem glórias. Ele buscava almas. E mesmo ferido, mesmo calado, mesmo injustiçado, continuava salvando-as uma por uma na escuridão da fé. Capítulo 6, reconhecimento e expansão do apostolado. O retorno de Frei Pio ao altar público foi um divisor de águas para San Giovanni Rotondo. Não houve fanfarras, não houve discursos, apenas a presença comovente de um sacerdote que voltava a servir aos seus filhos espirituais com uma entrega ainda mais profunda. O povo sabia, aquele que voltava do silêncio vinha com uma força que não era deste mundo. Nos primeiros meses, as filas para a confissão dobravam as esquinas. Chegavam pessoas de todas as partes da Itália, depois da Europa e, por fim, de outros continentes. Os trens vinham lotados. Muitos não encontravam hospedagem e dormiam ao relento, apenas para vê-lo por um instante, receber uma bênção, um olhar ou tocar nas luvas que escondiam as chagas. Mas Frei Pio não se deixava iludir pela crescente fama. Permanecia recolhido, focado no essencial, a salvação das almas. É por isso que estou aqui, dizia, sempre que um repórter tentava arrancar palavras sobre seus dons místicos. Ele nunca se colocava no centro. Tudo era por Cristo e por Maria, a quem chamava de Mamãe do Céu. Foi nesse clima de intensa atividade espiritual que nasceu o projeto que, até hoje, representa um dos maiores legados materiais de Padre Pio. O Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, a Casa Alívio do Sofrimento. A ideia não veio de um plano humano, mas de uma inspiração divina. Frei Pio dizia que a caridade devia se tornar visível, palpável. Não basta rezar pelos doentes. Devemos cuidar deles com as mãos, com os olhos, com o coração. Em 1940, lançou a pedra fundamental do hospital. Mas o caminho seria longo. Faltavam recursos, havia resistência política e ceticismo até dentro da própria igreja. Mas os milagres começaram a acontecer fora do confessionário. Grandes doações anônimas, médicos de prestígio oferecendo-se gratuitamente, engenheiros que se emocionavam durante o trabalho. Era como se o céu tivesse aprovado o projeto desde o início. Durante a construção, Frei Pio visitava as obras com frequência. Mesmo debilitado, andava pelos corredores ainda empoeirados, parava diante dos quartos em construção, abençoava paredes nuas e dizia: aqui, almas serão consoladas. Aqui, Cristo curará com mãos humanas. Em 1956, após mais de uma década de trabalho silencioso e milagres diários, a Casa Alívio do Sofrimento foi inaugurada. Uma instituição moderna, equipada com o que havia de mais avançado na medicina
da época, mas acima de tudo, um lugar de amor. Muitos médicos testemunhavam que sentiam uma presença espiritual diferente ao trabalhar ali. Enfermeiras diziam ver pacientes sorrindo mesmo nos últimos momentos, como se vissem algo invisível. Esse hospital tornou-se símbolo da espiritualidade de Padre Pio. Sofrimento e misericórdia entrelaçados, como as chagas e o perfume de suas mãos. Paralelamente, começou a formar os grupos de oração de Padre Pio. Pequenas comunidades de fiéis, em paróquias e casas, unidas pelo rosário, pela Eucaristia e pela prática da caridade. Frei Pio dizia que esses grupos eram viveiros de fé, pequenas luzes em um mundo cada vez mais frio e secularizado. A expansão de seu apostolado não o tornou menos penitente. Pelo contrário, quanto mais o mundo o buscava, mais ele se escondia em Deus. Continuava acordando antes do amanhecer, confessando até a exaustão, jejuando por intenções desconhecidas. A cruz era sua companheira inseparável, mas havia momentos de ternura também, como quando crianças se aproximavam e ele sorria, mesmo com dores visíveis, ou quando abençoava mães grávidas com um carinho que lembrava São José. Era um homem que amava profundamente, ainda que expressasse isso em gestos mais do que em palavras. Apesar da fama, recusava títulos, homenagens e dinheiro. Vivia pobre, comia pouco, dormia menos ainda. Seu quarto era simples, uma cama estreita, uma poltrona gasta e um crucifixo. Ali, de madrugada, ele chorava. Chorava pelos pecadores, pelos doentes, pelos padres, pelos que o caluniavam. Senhor, não permitais que eu perca nenhuma alma que me confiais, repetia com os olhos fixos no Cristo da parede. Nesse período, a dor nunca o abandonou. As feridas, mesmo cobertas, latejavam constantemente. A pressão de Roma aumentava novamente, desta vez por conta da grande influência popular que ele exercia. Mas Frei Pio seguia em silêncio, como um cordeiro obediente. A igreja começava a vê-lo com novos olhos. Bispos e cardeais, antes céticos, agora pediam suas orações. O povo já o chamava de santo em vida, mas ele recusava. Sou apenas um pobre frade que reza. E é justamente essa pobreza, essa pequenez acolhida com amor, que faz de Frei Pio uma figura tão grandiosa. O homem que sangrava agora construía hospitais e comunidades, e ainda assim continuava se escondendo nas sombras da cruz, onde Deus sempre foi mais visível. Capítulo 7. Últimos anos e morte. Os anos avançavam e o corpo de Frei Pio mostrava os sinais do tempo e das incessantes penitências. O rosto mais marcado, os olhos mais profundos, as mãos ainda envoltas por luvas, deixavam escapar de tempos em tempos o odor inexplicável de flores. A dor era constante, seus pulmões estavam comprometidos, as pernas frágeis, mas nada disso o impedia de seguir com sua rotina sagrada, confessar, celebrar, consolar. Mesmo enfraquecido, jamais reduziu seu ritmo. Continuava acordando antes do amanhecer. A missa das 5 da manhã era o ponto alto de cada dia. Os fiéis, agora milhares, dormiam do lado de fora da igreja apenas para conseguir um lugar. Quando ele subia ao altar, seus passos eram lentos, mas cada gesto era uma prece. As lágrimas corriam em silêncio por seu rosto na consagração. Era um sacrifício visível, uma paixão renovada. Durante a celebração de seus 50 anos, de estigmas em 1968, a igreja de San Giovanni Rotondo ficou repleta. Bispos, médicos, autoridades e peregrinos se acotovelavam para vê-lo. Mas ele, sempre humilde, repetia: não olhem para mim, olhem para Jesus. Eu sou só um servo ferido. Ao final da missa, muito debilitado, foi carregado de volta à cela por 2 frades. Chorava baixinho. Nos últimos meses de vida, seu corpo já não respondia como antes.
Andava com dificuldade, respirava com esforço, mas seu espírito parecia mais sereno do que nunca. Quando lhe perguntavam se estava pronto para morrer, ele respondia com ternura: "Pronto, não estou, mas confio em Nossa Senhora. Ela virá me buscar." Numa noite fria de setembro, Frei Pio chamou seu confessor e recebeu novamente os sacramentos com extrema devoção. Pediu que ninguém chorasse. "Eu vou para junto de Jesus e Maria", disse com um leve sorriso. Deitou-se na cama, segurando o rosário. Rezava em voz baixa: "Jesus, Maria, Jesus, Maria." Às 2h30 da madrugada do dia 23 de setembro de 1968, Frei Pio expirou suavemente. Não houve agonia, apenas um suspiro. E então, silêncio. Um perfume de rosas invadiu a cela. Os frades, ao entrarem, encontraram-no sereno, com o rosto iluminado, como quem acabara de acordar de um sonho. As feridas dos estigmas haviam desaparecido. Não havia mais sangue, não havia mais marcas, apenas a paz. O corpo foi velado por dias. Multidões desfilaram diante do caixão. Alguns relataram curas espontâneas. Outros diziam sentir um calor inexplicável ao tocar-lhe as vestes. Era o fim de uma vida, mas o nascimento de um legado eterno. O funeral foi simples, mas multitudinário. Milhares se amontoavam nas ruas, rezando, chorando, cantando. A igreja, que antes duvidara, agora reconhecia. Um grande santo tinha passado entre nós. San Giovanni Rotondo nunca mais seria a mesma. E o mundo também não. Frei Pio de Pietrelcina partiu, mas ficou. Em cada grupo de oração, em cada alma confessada, em cada rosário rezado com fervor. Ele vive nas dores transformadas em esperança, nas lágrimas que se tornam fé, na cruz que não destrói, santifica. Capítulo 8. Canonização e legado espiritual. Mesmo após a sua morte, o perfume de Frei Pio continuava a espalhar-se por San Giovanni Rotondo. Não o aroma físico das rosas celestiais, mas a fragrância viva da fé renascida. O corpo do frade permaneceu incorrupto por dias, e os milagres, antes numerosos, agora se multiplicavam com intensidade quase desconcertante. Logo começaram a chegar cartas ao Vaticano. Pedidos, testemunhos, fotografias, exames médicos, pessoas curadas de doenças incuráveis, famílias restauradas, corações endurecidos que diante de uma imagem sua se derretiam em lágrimas. Era como se Frei Pio, já no céu, tivesse ganhado ainda mais liberdade para amar. O povo, que sempre o chamara de santo em vida, agora pedia oficialmente que a Igreja o reconhecesse como tal. O processo de beatificação foi aberto em 1983. O Vaticano, criterioso, revisou todos os arquivos médicos, relatos espirituais, bilhetes escritos à mão, transcrições de confissões, depoimentos de médicos, religiosos, céticos e convertidos. Era uma investigação minuciosa, e a cada documento lido, mais claro se tornava. Havia ali algo que a razão não explicava, mas que a fé compreendia. O milagre que impulsionou a beatificação envolveu a cura inexplicável de uma mulher com uma doença terminal. Médicos confirmaram. Não havia possibilidade humana de reversão. Mas após pedir com fé a intercessão de Frei Pio, a cura veio, rápida, total, definitiva. O Vaticano confirmou. Milagre aprovado. No dia 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II, profundamente tocado pela figura de Frei Pio, a quem, aliás, ele mesmo havia visitado em vida, declarou-o beato em uma cerimônia repleta de emoção. Na Praça de São Pedro, uma multidão chorava. Muitas senhoras de véu branco, rosário nas mãos, repetiam: "Obrigado, meu Deus, por não ter escondido esse tesouro." Mas o céu ainda tinha mais. Outro milagre foi reconhecido, a cura de um menino com meningite fulminante.
novamente sem explicação médica, mas com uma fé visível, visível nos olhos da mãe que, aos pés de uma imagem de Padre Pio, rezara por noites seguidas. Estava confirmado, Frei Pio era um intercessor incansável. No dia 16 de junho de 2002, novamente pelas mãos de São João Paulo II, Frei Pio foi canonizado. Tornou-se São Pio de Pietrelcina. A Praça de São Pedro, agora abarrotada por mais de 300 mil fiéis, vibrava com um amor que só a santidade desperta. Era como se o próprio frade estivesse ali, entre eles, sorrindo com aquele olhar simples, profundo e doce. A cerimônia foi marcada por lágrimas, curas, reconciliações e conversões. O Papa, visivelmente emocionado, declarou: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina. Ele se dedicou plenamente à oração e à missão de reconciliar os homens com Deus no sacramento da confissão. A canonização foi apenas o início de uma nova fase. Milhares de igrejas e capelas pelo mundo passaram a ser dedicadas a São Pio. Seus grupos de oração se espalharam como chama. Viva! Hoje, são mais de 3.000 grupos em 64 países. E sua casa Alívio do Sofrimento continua em pleno funcionamento, tratando o corpo com ciência e a alma com compaixão. Muitos fiéis relatam a presença espiritual de Padre Pio em momentos de dor profunda. Sonhos, visitas misteriosas, perfumes inexplicáveis, vozes suaves que sussurram: reze, confie, ame. Ele continua, mesmo do céu, a ouvir confissões, a curar, a interceder. Seu legado não está apenas nas obras visíveis, mas nas conversões, silenciosas que ocorrem diante de sua imagem, nas lágrimas que escorrem durante a oração de um terço, no perdão que brota num coração antes endurecido. São Pio de Pietrelcina tornou-se farol para uma geração que, em meio à escuridão, busca o rosto de Cristo. E nesse rosto reencontra o olhar sereno daquele frade que, com mãos perfuradas, ensinou ao mundo que a dor, quando unida a Deus, se transforma em redenção. Agora que a história foi contada com lágrimas, fé e cruz, é chegada a hora da entrega final, a oração. Um momento de silêncio interior, de recolhimento da alma e abertura do coração. Este não é apenas o final do roteiro, é o ápice. Uma súplica poderosa a São Padre Pio, escrita como um clamor sensorial e profundo, especialmente pensado para mulheres que carregam o peso dos anos, das dores e da fé. Respira fundo agora, filha de Deus. Sente o cheiro suave do incenso, como se viesse de um altar distante. Fecha os olhos. O chão frio da capela sob teus pés, o silêncio espesso do convento, um leve calor atravessando teu peito, lágrimas escorrendo sem pedir permissão. É a alma se abrindo para o céu. São Padre Pio, homem crucificado sem subir no Calvário, tu que sentiste em teu corpo o peso da paixão, vem agora em nosso auxílio. Intercede por nós, mulheres de fé, que muitas vezes choramos no escuro, com dores que o mundo não vê, com medos que escondemos até de nós mesmas. Tu que ouviste confissões de corações partidos, que acolheste os pecadores com firmeza e ternura, ouve agora o nosso silêncio. Ouve o que não conseguimos dizer. Ajuda-nos a carregar a cruz do dia a dia, o corpo que já não responde como antes, a solidão que aperta ao entardecer, os filhos afastados de Deus, as memórias que ainda doem no peito. Ensina-nos a oferecer tudo como tu ofereceste, cada dor pela salvação de uma alma, cada lágrima como gota no cálice da missa, cada suspiro como oração. Cobre-nos com teu manto espiritual, aquele que muitos viam em sonhos, aquele que acalmava enfermos e protegia soldados. Defende-nos das ciladas do maligno, dos pensamentos de desânimo, da perda da esperança. Faz renascer em nós a chama da fé viva, da oração sincera, do amor simples por Jesus e Maria. São Pio de Pietrelcina,
Cura nossas feridas da alma. Ensina-nos a amar a cruz. E quando o dia da partida chegar, vem nos buscar, como prometeste, àqueles que te amam. Mas enquanto ainda caminhamos neste vale de lágrimas, permanece ao nosso lado, como fizeste com tantos, com teu perfume, com tua presença, com tua oração. Amém.